Olá, bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai falar sobre os 9 sinais e sintomas de dependência do açúcar e o que você pode fazer sobre isso. Sabe quando aquela situação quando você precisa comer alguma coisa doce depois de cada refeição? Se é uma refeição, a refeição ela simplesmente não parece que está completa sem um doce no final. E esse é um dos melhores sinais de que você é viciado em açúcar. Supostamente trata-se de doces açucarados, doces que eles devem ser consumidos de vez em quando, não sempre que você come, não depois de cada refeição. Embora pode parecer normal, terminar uma refeição com doce ou sobremesa não é normal, é simplesmente comum, porque muitas pessoas fazem isso. Embora existam algumas razões fisiológicas pelas quais você pode desejar açúcar após uma refeição, para muitas pessoas ele é um hábito psicológico ou ele é aprendido, ele foi criado com o tempo, né? Então, se você está pensando aí na sua sobremesa já antes de terminar o seu jantar, tá na hora aí de você reavaliar o seu vício com o açúcar. Outra situação, se você ama carboidrato, e aí todos os carboidratos, né? O açúcar ele vem em muitas formas, e isso é algo que as pessoas esquecem, né? O açúcar, ou a glicose, ele é a principal fonte de combustível do nosso corpo. E ele é derivado de várias formas de alimentos à base de carboidratos. Os carboidratos, especificamente os carboidratos refinados, eles são transformados em açúcar de maneira, muito rápida, instantaneamente fácil pelo corpo, e podem alimentar rapidamente o seu vício em açúcar. Itens como biscoitinhos, barra de cereais, pães, às vezes eles podem até parecer uma escolha saudável em comparação com o açúcar refinado, mas se você já tem algum problema com açúcar, ele apenas vai fazer esse problema se perpetuar. E no final, essas formas de carboidratos refinados e processados, elas apenas perturbam o açúcar no sangue da mesma forma. Eu sempre falo lá no Instagram que a farinha branca, ela é irmã do açúcar por causa dos efeitos que ela causa. Então, fazendo com que o nosso corpo dependa do açúcar como combustível e, portanto, apenas contribua para aumentar o vício do açúcar. Em vez disso, você pode trocar o macarrão, o pão, os biscoitos, a barra aí de cereais pelo arroz integral, por vegetais, por frutas. Isso vai ajudar a aumentar a ingestão das fibras, dos nutrientes, equilibrar lentamente aí esse açúcar no sangue ao longo do tempo. Uma outra situação suas papilas gustativas, elas são atraídas por alimentos doces. Os nossos corpos, eles são inteligentes e as nossas papilas gustativas, elas acabam por se adaptar a tudo que a gente dá. Então, quanto mais açúcar a gente dá, mais as nossas papilas gustativas se tornam sensíveis ao sabor doce. À medida que você continua a comer açúcar, a sua tolerância para o açúcar, ele vai aumentando. Então, com o tempo, você precisa de mais e mais açúcar para satisfazer as suas papilas gustativas. E, naturalmente, os alimentos doces começam a ficar meio sem graça e menos doce, né? Então, se você não acha que as frutas são doces, você precisa de uma colher extra de açúcar no seu café, você não consegue suportar a ideia de tomar água pura, esse é um dos principais sinais de que você é viciado em açúcar. Ou então, você se sente inchada aí depois das refeições. Existem alguns motivos pelos quais você pode ficar inchado aí depois de comer, mas um dos principais motivos é a fermentação do açúcar no trato digestivo. O nosso trato digestivo, ele é delicado, ele é um ecossistema de bactérias e o consumo excessivo do açúcar em todas as formas vai atrapalhar esse equilíbrio natural. O consumo excessivo do açúcar refinado, mesmo até de açúcar natural, como a frutose das frutas, elas são difíceis de digerir para muitas pessoas, especialmente quando eles são consumidos em excesso e podem alimentar as bactérias nocivas. Eu sempre falo as bactérias boas e as bactérias do mal no nosso intestino, causando inchaço. Então, se você ama seus doces, mas fica constantemente inchado depois de comer, pode ser aí mais um sintoma também que você está viciado em açúcar. Ou então, você talvez experimente aí quedas e picos de energia durante o dia, o que eu costumo falar de montanha-russa aí de açúcar. O consumo de açúcar, ele impacta diretamente o nosso açúcar no sangue, e o nosso açúcar no sangue impacta diretamente os nossos níveis de energia. Então, se você se sente bem em certos momentos do dia, mas aí de repente você tem ataques extremos de fadiga em outros, é mais um dos sinais de que você é viciado em açúcar. Quando você ingere uma grande quantidade de açúcar, uma refeição rica em carboidratos, seu corpo reage produzindo insulina para metabolizar esse açúcar aí no sangue. Esse alto influxo de açúcar ou energia fornece um rápido aumento de energia, e aí depois, o que acontece? Tem uma queda de energia, assim que o açúcar é removido da corrente sanguínea. Essa constante interrupção do açúcar no sangue, ela vai te deixar cada vez mais cansado durante o dia, mas também vai fazer com que você sinta cada vez mais vontade de comer mais açúcar e mais carboidrato refinado para voltar a aumentar esses níveis de energia. Que você acaba ficando nesse ciclo vicioso, né?
Ou então, de repente, também pode ser que você esteja sentindo aí a necessidade de comer a cada 2 ou 3 horas. Eu sei, né, que já te disseram que comer a cada 2, 3 horas é ideal para te ajudar, tipo, a impulsionar o seu metabolismo, mas isso não é apenas falso. Mas a necessidade de comer a cada 2 ou 3 horas é um sinal de que o seu açúcar no sangue está sendo interrompido. E é importante ter em mente que o açúcar vem em muitas formas, não apenas no doce. A necessidade de comer a cada 2 ou 3 horas para obter energia ou para evitar ficar com fome é um bom sinal de que você está dependente dele. E se você se pega mastigando café da manhã às 8, aí depois às 10 você faz um lanchinho, almoço meio-dia, outro lanche 2 da tarde, depois um jantar às 6 e um lanche antes de dormir ainda, só para passar o dia, isso daí pode ser um sinal de que a sua insulina está resistente ao açúcar e que você não está conseguindo metabolizar a gordura para obter energia. Você está gastando o açúcar como energia, não a gordura. O ideal é que a gente gaste a gordura, né? Então, se você se pega lanchando sem pensar ou pensando constantemente na próxima vez, na sua próxima refeição, é na verdade um dos principais sinais de que você é viciado em açúcar. Ou então, também temos aí a opção, depois de você começar a comer açúcar, você não consegue parar. Embora pareça óbvio a incapacidade de parar de comer açúcar depois de começar, é um dos sinais mais comuns de que você está viciado nele. O consumo do açúcar, especialmente em excesso ao longo do tempo, ele pode realmente influenciar os hormônios do corpo, especialmente a insulina, a leptina e a grelina. A insulina ela é responsável por gerenciar esses níveis de energia do corpo e a necessidade de mais açúcar, enquanto a grelina é o hormônio responsável para avisar o seu corpo que ele não tá mais com fome. O cérebro, ele deveria mandar esse aviso, né? Mas aí, quando você consome muito açúcar excessivo, você acaba fazendo com que a grelina se torne menos sensível e, portanto, aí pode levar ao consumo excessivo de doces, mesmo quando você não tá com fome. Então, quanto mais você consome açúcar, menos sensível a insulina e a grelina se torna e mais açúcar você precisa para obter esse mesmo nível aí de açúcar no seu corpo, ter a mesma sensação, né? Ou então você se sente irritado quando perde uma refeição. Você fica, tipo assim, muito irritado quando não faz um lanche. Você fica com uma fome desesperadora, assim, fora do normal. Acredite ou não, seu corpo ele deve ser capaz de passar algumas horas, né, sem comer e sem nenhum sintoma negativo. Mas para muitas pessoas isso pode parecer quase impossível. Embora os sintomas possam variar ligeiramente de pessoa para pessoa, a sensação de irritação que você experimenta quando você perde uma refeição é a dependência do corpo do açúcar para obter energia e a incapacidade de metabolizar a gordura como combustível e a incapacidade do nosso cérebro de produzir o nosso neurotransmissor de bem-estar por causa disso. Quem sabe também você já tenha tentado de parar de comer açúcar, mas aí você não consegue. Se você já tentou cortar, mas não consegue, é certamente um dos melhores sinais de que você pode ser viciado em açúcar, sim. Se você tentou reduzir, mas começou a ter sinais de abstinência, é natural voltar aos velhos hábitos. Embora cortar o açúcar assim repentinamente possa funcionar para alguns, pode ser difícil para outros. E aí, então, como mais ou menos como deixar de fumar, né? O nível aí da dificuldade. Mas se você tiver uma abordagem certa e ao cumprir aí algumas etapas bem planejadas, isso pode ser feito tranquilamente. No final das contas, parar de consumir açúcar não é tão simples quanto parece, né? Mas o primeiro passo é você se conscientizar. É importante lembrar que nem todo açúcar vem na forma de guloseimas e sobremesas açucaradas, mas também pode vir na forma de biscoitos, de pão, da barrinha de cereais, bebidas adoçadas e qualquer outra forma de carboidrato refinado. Embora seja difícil você parar esse consumo, isso pode ser feito e muitas pessoas já fizeram isso antes. Parar de comer açúcar não significa que você nunca mais vai comer açúcar, uma coisinha gostosa na sua vida. Simplesmente significa que quando você consumir, você vai ser capaz de fazer de uma forma mais consciente aí com o seu consumo e com o seu corpo. Eu espero que você tenha gostado dessas informações, que elas sejam úteis para você e te ajudem aí na sua luta contra o açúcar. Um beijo e até a próxima!